Pessoal, então continuando, essa aqui é a tela número 2. Eu achei que só com 2 vídeos eu ia conseguir explicar para vocês o que eu quero, mas não vai ser possível não, vai ter que fazer mais, vai ter que ser uns 3 ou 4 aqui. Mas nada muito monstruoso, nem muito longo também não. Vou fazer com vocês aqui como que a gente distribui as 3 análises que a gente já falou, né, que é o recurso temporal, material e financeiro, tá? Dentro de uma estrutura de cronograma, né, que o cronograma ele analisa o planejado e o real. Então a primeira coisa é não se assuste com essa tabela, né, porque é tanto quadradinho aqui, fala, meu Deus, o que é isso? Calma que é bem de boa. Esse cronograma aqui na realidade, essa é a primeira parte, ainda tem mais 2 partes dela aqui. Como no quadro não cabe, então eu vou fazer esse vídeo número 2, vou explicar isso aqui, aí eu vou apagar e vou fazer a segunda parte e a terceira parte. Essa primeira parte aqui é do recurso temporal. Depois vou fazer do recurso humano e do recurso financeiro. Exatamente igualzinho essa aqui, tá certo? Vai mudar só algumas coisinhas de preenchimento. Então vamos lá entender isso aqui. Quando a gente faz um cronograma geral de um projeto, só voltando um pouquinho, nós estamos falando disso aqui, lá no finalzinho dos próximos vídeos vocês vão entender. Porque a gente vai ter momento que a gente vai realocar, que a gente vai ter que fazer atividade. Em vez de fazer a atividade, por exemplo, a atividade 2 primeiro, a 1 primeiro, a gente pode deixar a 1 para depois, fazer a 2 primeiro. Existe essa possibilidade, né, de inverter, como se fosse um jogo de xadrez. Como isso pode acontecer? Então, primeiro vamos desenhar todo o planejamento de um projeto, né? Então, beleza. A primeira coisa ali em cima, eu até gostaria que, se fosse possível, vocês fazerem isso numa folha A4, bem grande, ou para quem tem domínio de Excel, fazer no Excel, ou então fazer no caderno, mas bem espaçoso, tá? Aqui é porque meu espaço é pequeno mesmo, tá bom? Na segunda linha, a primeira análise que eu vou fazer aqui, ó, recurso temporal. Aí no material de vocês, quando eu apagar o quadro e fazer de novo, vocês vão colocar o próximo, que é recursos humanos, em sequência. É uma tabela só, tá? O janeiro aqui, ó, eu vou analisar o recurso temporal, vou analisar o recurso humano e vou analisar o recurso financeiro. Dentro do fevereiro, vou analisar o recurso temporal, o recurso humano, o recurso financeiro. Então essas coluninhas aqui de meses, elas sempre vai seguir para os 3 tipos de recurso. E aqui está em mês, pessoal, mas pode ser feito em dias, pode ser feito em semanas, em bimestres, trimestres, semestres ou por ano, tá? Independente do tamanho do seu projeto, da distância que o seu projeto leva, né? Se ele for de curtíssimo, curto, médio, não, curtíssimo não tem como, né? Mas se for de curto, médio e longo prazo, né? Depende do tamanho que é seu projeto, aí você vai dimensionar ele aqui nas repartições. Esse meu exemplo aqui, pessoal, eu pensei aqui maneiras de dar um exemplo bem fácil para vocês não terem dificuldade. E aí, mexendo aqui nos meus miolos, eu pensei na possibilidade de trazer para vocês o exemplo de uma construção de uma casa. Uma casa grande, uma casa bem espaçosa, uma casa de rico, não uma casa pequenininha, uma casa bem grande. Pensei nessa projeção aí, tá certo? E aí, eu dividi esse projeto em 3 etapas, tá? Que aqui do lado vai estar aqui, etapa 1, etapa 2, etapa 3, aqui para mim. Mas aí para vocês vão fazer com mais espaço, escreve assim, ó, primeira etapa, aí coloca entre parênteses aqui, ó, fundação. Eu optei em falar sobre construção de uma casa porque eu acho que atualmente qualquer uma pessoa, seja homem ou mulher, que já consegue interpretar muito bem o procedimento de construir uma casa. Primeiro tem a fase estrutural, que é a fase de fundação, que é a fase de chão, que fura, que põe concreto, a armação, enfim, faz essa parte de fundação, né? Parte de chão, que é a parte de estrutura, né? O alicerce da construção. Normalmente é uma fase que você não vê muito acontecer, né, porque fica enterrado, mas custa dinheiro, leva tempo, precisa de profissionais e você não vê, né? A segunda fase, chamada de alvenaria, é a fase que a gente enxerga, que é as paredes, janela, porta, telhado, cobertura, a parte que dá estrutura para a casa, que você enxerga a casa pronta. E a terceira parte aqui
que é o acabamento. Que é onde que entra o reboco, o piso, a pintura, a parede maciada, a cerâmica, o design aqui, acolá. Enfim, essa é a parte de acabamento. Então eu dividi esse nosso projeto na construção de uma casa, certo? Se vocês quiserem colocar, também fica legal aqui, ó. Programa geral da construção de uma casa, por exemplo. Tá? Que é um exemplo bem simples. O pessoal lá nas empresas, quando a gente vai desenvolver projetos, é um pouco mais robusto, é um pouco mais profundo, que requer gastar mais a massa cinzenta, tá certo? Dentro dessas 3 etapas aqui, eu fiz uma simples pequena projeção de cada etapa com 3 atividades. Atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Lógico que dentro de cada etapa pode ter muito mais atividades. Tá? Mas aqui eu estipulei que dentro dessa etapa 1 tem atividade 1, 2 e 3. Vamos dar um exemplo aqui: cavar. Primeiro marcar o lugar da fundação, depois perfurar, depois fazer o concreto, enfim, atividades assim, né? Dentro da etapa número 2, eu também coloquei mais 3 atividades, mas na sequência, 4, 5, 6 e também mais 3. Ah, professor, poderia ter mais? Sim, poderia ter mais e normalmente tem muito mais, 7, 8, 10, 12, 15, 20 atividades na etapa 1, 20, 30 atividades na etapa 2, na etapa 3. Esse cronograma normalmente ele é bem grandãozão, extenso, feito lá no Excel, feito lá no computador. Mas aqui é só para a gente interpretar. E dentro de um cronograma, para ser cronograma, tem que fazer a análise do que eu planejei e fazer o acompanhamento do que está sendo realizado. Então, para cada atividade dessa, vocês podem ver que eu reparti ali no meio, ó, o P de planejado e o R de realizado. Então aqui, ó, a parte de cima planejado, a parte de baixo realizado. Isso aqui para todas as linhas, certo? Então eu estipulei aqui que para a atividade número 1, eu planejei ela apenas para o janeiro. A atividade número 2 está dentro da primeira etapa, viu aqui, ó. A atividade número 2 eu estipulei ela para dentro de fevereiro, que é o planejado. A 3 dentro de março, a atividade 4, abril, atividade 5, maio, atividade 6, junho, atividade 7, julho, atividade 8, agosto, atividade 9, setembro e outubro. Tanto faz aqui, eu poderia ter colocado o resto do ano aqui, mas independente, né? O que eu quero dizer com essa primeira etapa aqui, ó? Que a gente está fatiando esse recurso temporal, tá? Temporal é tempo. Então, dentro deste tempo, entre janeiro e outubro, vai acontecer 3 etapas da construção, dividido nessas atividades. Então, isso aqui foi o que eu planejei, e aí eu vou pintando o que realmente foi acontecido no realizado. Tá certo, pessoal? Isso aqui lá, eu até indico para vocês, quando forem fazer aí na tabelinha de vocês, ou quando forem fazer na prática, utilizem cores diferentes. O vermelho, o azul, o amarelo, o roxo, enfim, cores diferentes entre planejado e realizado. Tá bom? Eu vou apagar o quadro agora, vou encerrar o vídeo, tá? Mas vai ser exatamente essa estrutura de tabela. Só que agora eu vou fazer a análise do recurso humano, tá? Dentro da atividade 1, qual que vai ser o funcionário que eu preciso aqui, assim por diante. Beleza? Segue lá.